Muito bem, estamos começando mais um programa virtual Fé Católica. É um programa que procura esclarecer as dúvidas de inúmeros católicos que nos mandam perguntas através do e-mail ou através de postagens no blog www.padrewagner.com.br. Eu recebi ultimamente uma gama considerável de e-mails perguntando sobre a intercessão dos santos. Inclusive, uma delas é de um jovem católico que pergunta: Padre, se eu posso falar diretamente com Deus, por que é que eu preciso pedir a intercessão de um santo? Não é mais fácil falar diretamente com o Senhor? Não é uma pergunta polêmica e interessante. E também uma segunda pergunta de uma irmã evangélica, e ela diz assim: Padre, se as pessoas que morrem estão todas dormindo, esperando a ressurreição no juízo final, como é que elas podem interceder por nós? Então também uma outra pergunta que vai dentro dessa mesma perspectiva. Como os e-mails foram muitos, vamos procurar então esclarecer as dúvidas dos nossos católicos internautas. Primeiro, então, nós vemos, minha gente, que nós necessitamos esclarecer a palavra intercessão. A palavra intercessão, bem como o verbo interceder, significa colocar-se, mediar, não é? Colocar-se entre dois pontos, ser o mediador de um ponto e outro. De uma forma gráfica e pedagógica, nós poderíamos dizer o seguinte: eu estou no ponto A, quero chegar ao ponto C, mas como tenho dificuldade de chegar até esse ponto C, escolho um ponto B. Esse ponto B, então, que é a ponte entre A e C, é o meu intercessor. A gente entende um pouquinho melhor quando nós percebemos a intercessão nas relações naturais, nas relações humanas. Poderíamos citar N exemplos, mas, por exemplo, hoje nesse clima de empresas, esse clima de trabalho, né, e graças a Deus nós podemos dizer o seguinte: imagine uma empresa sólida que já está aí no mercado há muitos e muitos anos, e dentro dela, evidentemente, há toda uma hierarquia, né, e a alta cúpula, claro. E de repente, um rapaz jovem está querendo entrar nessa empresa, mas como ele ainda não tem a experiência, fica difícil ele provar a sua competência. Então ele pode de repente chegar em alguém, num amigo que está lá há 30, 40 anos e que, portanto, pela presteza, honestidade e competência, tem credibilidade com a cúpula, ele pode ter mais facilidade de provar sua competência através desse amigo e chegar lá. É natural nas relações humanas, depois que uma pessoa conseguiu credibilidade pelo tempo de convivência, na empresa, na própria amizade, na relação familiar, não é? Que a pessoa, de repente, ela seja consultada por alguém que diz: olha, você não pode dar um jeito para mim, interceder em relação a isso, já que você conhece tanta gente, né? Já que você tem tanto tempo aqui nesse lugar. E é comum, às vezes, quando, por exemplo, numa empresa, um funcionário renomado, não é? Ele vai pedir algo em favor de outro, de repente aquele que ocupa um alto grau na hierarquia, ele diz: olha, como é você que está pedindo, você nunca fez coisa errada aqui dentro dessa empresa, fica difícil eu negar um pedido seu. Se você bota a fé no rapaz, eu também, que seja assim, eu não posso negar um pedido seu. Então, nas relações humanas, a intercessão seria isso. Na Bíblia acontece um fenômeno interessante, claro que espiritual, mas muito próximo disso. Como nós vemos, por exemplo, e eu selecionei alguns textos bíblicos aqui para nós, para a gente aprofundar e estudar, em Números capítulo 21, versículos de 6 a 8. Lá nós vemos, por exemplo, quando Deus, por causa do castigo do povo de Israel no deserto, Deus lhes envia serpentes venenosas e o povo começa a morrer por causa do próprio pecado. Então Moisés intercede junto ao povo. Vamos ver essa cena. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente de bronze e coloca-a sobre uma haste. Todo aquele que for mordido olhando para ela será salvo. Então aqui nós vemos, olha que coisa interessante. O povo sabe que está em pecado, sabe que não tem moral para pedir nada para Deus, porque simplesmente contrariou tudo que Deus ensinou, tudo que Deus pediu, não é? Foi infiel, murmurou contra o Senhor, sabendo que entre eles existia um justo que gozava de credibilidade para com Deus.
O povo esperto, né, vai até Moisés e fala: Moisés, como se dissesse, você que gosta de credibilidade com Deus, é o único aqui que não pecou, a gente não tem moral para pedir nada, pede por favor para que Deus faça com que o povo deixe de morrer aqui, que daqui a pouco a gente não vai ter mais ninguém aqui para contar a história. E aí é interessante, dois verbos, hein? Dois verbos que nós católicos utilizamos muito, que é o seguinte: o povo diz a Moisés: roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes venenosas. Roga ao Senhor. Ora, o que nós dizemos na ladainha de todos os santos, quando nós cantamos na igreja, por ocasião do batismo, ou mesmo por ocasião de uma ordenação sacerdotal, diaconal, uma sagração episcopal, ou seja, quando um padre torna-se bispo, nós cantamos: Santo Estevão, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Beato João Paulo II, rogai por nós. Portanto, nós não estamos fazendo nada que a Bíblia não permite, não autoriza, tá certo? E aí nós já vemos também aqui que o próprio povo fala: pecamos murmurando. Então, o que Moisés faz? Moisés intercede pelo povo. E aí nós aprendemos uma coisa: interceder e rogar é quase que como sinônimo na nossa língua portuguesa, quase é o mesmo significado. Quer mais? Nós temos mais alguns textos, inúmeros, né? Estou apenas selecionando alguns de intercessão na Bíblia, lá em Gênesis, quando por causa do pecado do povo de Sodoma e Gomorra, o povo será extinto com fogo e enxofre. Só que Abraão, que tem um coração bom, Abraão chega para o Senhor, o único ali, né, que estava bem no pedaço, que não havia contrariado as leis de Deus. Abraão intercede, ou seja, entre o ponto A e o ponto C, o ponto A é o povo pecador e o ponto C é o Senhor Deus, Abraão coloca-se como ponto B, que tenta ligar o A ao C, que está rompido pelo pecado, por causa de uma ruptura feita pelo próprio pecado. Então Abraão fala: Senhor, não destrói a cidade. Vamos ler o texto? Então vamos lá. Gênesis. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Ficou na presença do Senhor, isso é muito importante, hein? O santo, o justo, está na presença do Senhor, o povo não. Abraão aproximou-se e disse: Senhor, fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Fá-los-ei perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não. Vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? Olha só que coisa interessante. Abraão sabe que Deus tomou a decisão de destruir Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, ele com humildade fala, e mais adiante, o texto é longo, você pode ver na sua Bíblia, ele vai falar: Senhor, não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se não tiver 50, tiver 40? Deus diz: tá bom, eu não vou destruir pecador com santo, justo com injusto. Eu não vou destruir se tiver 40. Abraão percebe que não vai ter nem 40 e vai baixando. 30, 20. Senhor, não fique bravo, a última vez que eu vou pedir. Se tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade. Então aí nós vamos vendo o poder da intercessão. Aí você veja uma coisa interessante. Deus decidiu que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Mas um homem, um mortal que procura viver em caminho de santidade, de justiça, intervém. E Deus desiste do mal. Do mal não, né? Deus desiste da punição merecida daquele povo. Está vendo só? Como que a intercessão de um homem e uma mulher justa, justo, diante de Deus, pode fazer inclusive com que sentenças divinas, não é, sejam retomadas. Deus pode ouvir a intercessão de um santo e de repente mudar aquela situação. Isso eu quero dizer, mudar a situação. A oração do santo tem o poder de mudar uma situação, já quase que determinada. Olha que coisa interessante. Está vendo só o poder da intercessão? Depois nós vemos que há mais textos. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 5, versículo 5. Moisés diz, quem diz agora é Moisés. Deuteronômio capítulo 5, versículo 5. Eu fui naquele tempo intérprete e mediador entre o Senhor e vós. Vou repetir. Eu fui naquele tempo intérprete e mediador entre o Senhor e vós. Por que o povo não falou direto com Deus? Porque o povo sabia que Deus ouviria a prece de Moisés com muito mais rapidez do que a do povo pecador. Porque Moisés estava em justiça, Moisés estava em santidade. Está vendo só? E aí,
nós vemos mais Bíblia, mais textos bíblicos, que eu separei aqui. Jó capítulo 42, versículo 8. Jó capítulo 42, versículo 8. Olha só esse texto, gente. Agora é Deus falando, o próprio Deus falando. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros. Ide ao meu servo Jó e oferecei um holocausto, isso é, um sacrifício por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Admitirei propício a sua intercessão, para que não vos impute essa estutícia. Jó 42, 8. Você prestou atenção? Deus falando? Admitirei propício a sua intercessão. Jó 42, 8. Está vendo? Novamente, em outra situação bíblica, em outra época histórica, nós vemos o povo em situação de pecado, sem moral para clamar a Deus. Então Deus fala: olha, quer que o povo seja salvo, Jó? Então é só se você me pedir. Eu vou ouvir a sua oração, e por causa de você, não é? E por causa do seu sacrifício, eu vou admitir propícia a sua intercessão e não vou levar em conta a estutícia, não é? Não vou levar em conta a maldade e o pecado desse povo. Se você se colocar no meio, por causa de você, em consideração a você, agora você está entendendo porque eu abri esse vídeo falando sobre a intercessão nas relações naturais? Eu não posso negar um pedido seu. Você é meu servo, você mora aqui, você não me traiu, por causa de você eu vou considerar essa situação. Está vendo só como a intercessão é uma coisa natural na Bíblia? Mas tem mais, calma que tem mais. Vamos então agora para o Novo Testamento. Eu comecei esse vídeo com a pergunta de uma irmã evangélica que diz assim: santos não podem interceder, porque eles morreram, estão dormindo e estão esperando a ressurreição no juízo final. Como é que eles vão interceder? E aí? Então aí nós temos alguns textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 31 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 31 ao 33. Vamos ver. Jesus Cristo falando: quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Jesus Cristo faz questão de dizer que o Senhor Deus é Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que já haviam morrido no Antigo Testamento. Mas ele fala, ele não é Deus dos mortos, mas é Deus de vivos, querendo dizer que aqueles que morrem na presença do Senhor não são destruídos e nem ficam dormindo. Mas calma que a gente vai provar isso por A mais B. Vamos ver aqui, vamos procurar refutar essa tese de que santos não intercedem porque já estão dormindo esperando a ressurreição no juízo final. Então nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 9, versículo 28, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Lá nós vemos então, Jesus Cristo fica, não é, resplandecente, com as vestes alvas, níveas, não é? E os discípulos caem com o rosto por terra e veem Jesus conversando com dois homens. Quem são os homens que Jesus conversa à direita e à esquerda? Com Moisés e com Elias. Ora, há quantos milênios Moisés já tinha morrido, gente? Há quanto tempo Elias já tinha desaparecido e morrido também? Não é? Há quanto tempo? Elias tinha sumido. Moisés tinha morrido, foi enterrado. Então nós vemos que Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus, dizendo então que os santos não estão dormindo. Mas vamos continuar. Na cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo está crucificado entre dois ladrões, um dos ladrões diz para Jesus: Senhor, por favor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a tradição católica chama esse ladrão de Dimas. E o que é que Jesus Cristo responde? Meu filho, calma lá, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, não é no último dia, hoje você vai estar comigo no paraíso. Portanto, mais um texto bíblico que mostra para nós então que os mortos não estão dormindo. E nós temos outros textos, por exemplo, Lucas 16, 19, a parábola do rico e pulão ou do rico avarento, lembram-se? Quando Lázaro pobre ficava ali tentando se alimentar das migalhas da mesa do rico, os dois morrem, os anjos levam Lázaro para o céu e o rico vai ser atormentado pelas chamas. Então o rico tem um diálogo com Abraão, não é? Pai Abraão, manda Lázaro ir lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Espera lá, ele não está dormindo? Como é que ele vai mandar Lázaro
ir para a casa dos familiares dele, porque ele tem 5 irmãos, e quer que os irmãos fiquem sabendo. Ué, se ele está dormindo, como é que ele pode interceder pela família dele? Então, nós vemos que, infelizmente, esse não é um ensinamento verdadeiro. E é interessante também nós percebermos na Bíblia, minha gente, só intercede junto a Deus, como nós já dissemos, aquele que tem uma moral, vamos dizer assim na linguagem do jovem de hoje, quem tem uma moral muito grande. Ou, na linguagem católica mais tradicional, nós dizemos quem tem um mérito muito grande junto a Deus. Por causa do mérito daquele santo eu peço, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas olha como, por exemplo, Antônio de Pádua foi fiel ao Senhor e não negou o Senhor em nenhum momento. Olhando a fidelidade de Antônio, por favor, Senhor, me atende. E muitas vezes, por causa da fidelidade daquele santo, Deus nos atende. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, de novo, Jeremias 15:1. Olha lá, Jeremias 15:1. Jeremias disse: e o Senhor disse-me, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha alma não se inclinaria para este povo. Tirai-os da minha face e retirem-se. Deus falando no livro de Jeremias. E o Senhor disse-me, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Olha a consideração, a moral que Moisés e Samuel tinham junto de Deus. Então você está vendo só? Não adianta vocês me pedirem, é uma oração que o povo está fazendo a Deus. Deus está falando, não adianta vocês me pedirem, não. Ainda que Samuel e Moisés viessem pedir, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, porque vocês não merecem. Está vendo? Eu tomei essa sentença e não volto atrás. Aí eu quero que você perceba o quê? Deus dizendo, ainda que Moisés e Samuel, significa que Moisés e Samuel, quando rezam e rezavam junto ao Senhor, obtinham grandes favores que muitos e muitos homens comuns não conseguiam. Na Bíblia nós temos realmente inúmeros textos que vão mostrando, e eu selecionei vários, a intercessão, não é? Temos nas bodas de Caná, nós vemos o primeiro milagre de Jesus Cristo, o Filho de Deus, acontece graças a uma intercessão de Maria, sua mãe santíssima. Filho, eles não têm mais vinho. Jesus responde, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Mas, por causa da palavra da mãe, Jesus Cristo decide que chegou a hora de fazer o primeiro milagre. Foi ela que pediu. Não é? É como se Jesus dissesse, olha, eu não posso negar um pedido seu. Vai lá, mãe, eu faço. Por isso que a tradição católica chama a Virgem Maria de onipotência suplicante. Não é que Maria é toda poderosa, mas onipotência suplicante quer significar, quando ela pede, Deus faz. O Senhor Jesus Cristo cede. Primeiro que ela não pede uma coisa errada, né? E depois quem está pedindo é aquela que teve todos os méritos diante de Deus, que foi fiel e pura em tudo. E para terminar de brinde, né, eu quero dizer a vocês, tentar saciar também uma dúvida que às vezes alguns protestantes lançam aos católicos. Maria não é a mãe de Jesus porque ele chama ela de mulher. Como se dissesse que Jesus era mal educado com a mãe dele, né? Imagine que o 4º mandamento é honrar pai e mãe, né? E que Lucas diz que Jesus com 12 anos era-lhe submisso em tudo. Imagine que o Filho de Deus ia ser desobediente ou mal educado. Não combina ser mal educado com Jesus, né? Aquele que tratava os inimigos com amor ia tratar sua mãe com raiva. Isso é uma aberração, uma afirmação dessa. Mas só para matar essa dúvida, mulher é uma categoria, um título teológico que a Bíblia dá a Nossa Senhora. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, quando a Bíblia diz claramente, Deus fala, porém, diz para o demônio, para o diabo, porém inimizade entre ti e a mulher. Esta lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aí nós vemos essa mulher aparece com letra maiúscula, querendo dizer justamente essa feminilidade e como que já a prefiguração da Virgem Maria. Então mulher ela é um título, uma categoria teológica na Sagrada Escritura. Nós vemos, por exemplo, em João, nesse milagre das bodas de Caná, Jesus diz também com letra maiúscula, mulher, por que dizes isso a mim? Aquela mesma mulher cuja descendência pisa a cabeça da serpente, que é o diabo e Satanás, e que o demônio odeia. Claro que o demônio odeia, porém inimizade entre ti e a mulher. Está vendo? Depois nós vemos lá no pé da cruz, muitos protestantes dizem, Maria teve mais filhos. Que engraçado, como é que Maria teve mais filhos? Sendo que lá no alto da cruz, Jesus Cristo deixa Maria para João tomar conta. Ela não devia ficar com o irmão? Não devia ficar com o irmão dele? Como é que eu vou dar para um conhecido, para um estranho, a minha mãe para tomar conta, se eu tenho um monte de irmãos, né? Um absurdo, uma outra aberração de gente que não estuda e fala bobagem, né? Não tem essa solidez da Igreja Católica.
Então, no alto da cruz, Jesus Cristo olha para o discípulo amado, olha para João e fala o quê? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. E depois nós vemos também em Apocalipse 12, uma mulher revestida de sol aparece, tendo a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas. Mulher com letra maiúscula. Mulher em Gênesis, mulher no Evangelho e mulher no Apocalipse. Estudando Bíblia, nós vemos que a Igreja Católica está, como sempre, corretíssima e assistida pelo Espírito Santo em tudo aquilo que ela nos ensina. E que nós possamos dizer muitas e muitas vezes aos santos: olha, você que tem tanta moral junto a Deus, o santo que você tem devoção, intercede por mim, por favor, para que eu alcance a minha graça. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós.